Entrevista. 8h06, hora do café favorito, entrevista com a pedagoga Isabela Balodi. É Balodi, né? Desculpe, Balodi. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado aí pela sua participação. Ela também é psicopedagoga, né? Tem outras funções, a gente vai conversar sobre... As pessoas perguntam muito, o que é o TEA? Então, vamos lá. Bom dia a todos do programa, Sim. a todos os ouvintes. O Dário, que eu tenho certeza que está nos ouvindo com muito carinho. E o TEA, na verdade, a gente vai sintetizar o que vem a ser essa sigla, que é o transtorno espectro autista, aonde a gente entende que são alterações físicas e funcionais do cérebro relacionado ao desenvolvimento motor e da linguagem e ao comportamento. E o que mais nos chama atenção é onde afeta o desenvolvimento da criança mais ligado ao comportamento. Então, assim, dentro do TEA, quais são os pilares que a gente pode entender, que a gente chama de tríade, que são três nomenclaturas bem importantes para que a gente possa solucionar, tá? A dificuldade na comunicação, a dificuldade na interação social, aonde faz alteração no comportamento. E o que mais nos chama atenção é quando uma criança... Quando muitos me perguntaram essa semana em algumas entrevistas, Isabela, quais um dos sinais que a gente pode observar? E a gente entende que quando uma criança ela não consegue iniciar ou manter um diálogo, isso começa a nos despertar uma atenção, o porquê desse não manter, desse não focar naquilo que a gente está conversando e desenvolvendo. E o que é importante, eu chamo muita atenção por isso, porque tudo começa num bate-papo, como nós estamos aqui. Verdade. Ampliando o conhecimento da comunidade, eu preciso manter um diálogo, dar sequência, ter uma cronologia, e às vezes a criança até conversa, mas ela se perde no foco. Entendi. Então a gente precisa ter essa atenção voltada para essa criança, ou esse adulto, ou esse idoso, ou esse adolescente que está nesse momento com o comportamento alterado. Em vista disso, nós precisamos ajustar a rotina. E quando a gente faz esse ajuste, é importante que as pessoas tenham assim, um carinho de entender como fazer. Então, qual é o objetivo de primeira instância? É a gente acolher essa criança, acolher essa pessoa, entendendo esse ponto de vista nesse primeiro momento e correspondendo àquilo que ela precisa. Então, de tudo isso, o que eu posso ajudá-lo? Qual a primeira porta de entrada? Então, seria basicamente dentro do TEA. Entendi. É possível identificar em adulto e idoso autismo também? Sim. Hoje, para nós, assim, está bem amplo esse entendimento. Nas redes sociais, na mídia, a gente tem observado que artistas têm observado alguns comportamentos dentro do que eles fazem e procuraram um especialista. E aonde eles observaram que eles possuem o transtorno espectro autista, mas nada que altere a sua rotina. Isso que é importante. Quando você dá um segmento ao aprendizado, ao desenvolvimento, junto com as terapias que a gente vai falar mais à frente, a gente consegue ter uma vida saudável, uma vida normal e desenvolver as nossas atividades. Muito bem. Tem aqui uma sigla, ABA, né? O que essa ciência pode colaborar com as terapias? O que significa isso? Vamos lá. A sigla ABA, hoje eu falo que a gente está conseguindo tirar esse rótulo que o ABA é para autista. Não. O ABA significa análise do comportamento aplicada na linha do behaviorismo. E o que a gente pode trazer para o autista, né? Vamos colocar dentro da semana que a gente está na conscientização. Primeiramente, qual é o nosso objetivo com o ABA? Entender, analisar e explicar as relações entre os comportamentos humanos com o ambiente de aprendizagem. Ou seja, eu preciso primeiro avaliar essa pessoa, seja uma criança, não importa a faixa etária, tá? Após a avaliação, eu consigo entrar com a intervenção. Então, as terapias, o desenvolvimento do paciente, dessa criança, é muito importante manter as terapias em dia. E o que é manter as terapias em dias? É frequentar o consultório do fonoaudiólogo, da equipe multidisciplinar, que a gente já vai estar falando mais na frente, né, o psicopedagogo. Mas antes disso, quem vai estar orientando, quem vai estar direcionando? O especialista, que geralmente parte de um consultório de um pediatra, ou do próprio neurologista, o neuropediatra, ou o psiquiatra, que pode estar encaminhando essa criança para a gente iniciar todo esse tratamento.
Você já falou um pouco da tríade do autismo. Pode destacar mais um pouco essa questão também? Sim. Vamos lá. A dificuldade de comunicação. Tá. O que eu posso desenvolver com esse paciente para que ele comunique melhor? Trazendo atividades de estímulo dentro do consultório e levando esse reforço para o espaço escolar, para dentro do âmbito familiar. Sim. Eu dou um exemplo da comunicação, quando a criança pede água. Tá. Ou qualquer outro objeto. O paciente não verbal, ele geralmente aponta ou puxa a sua mão até o local que ele deseja ser atendido. E nós, enquanto familiares, né, vamos colocar, eu estou me incluindo aqui como familiar, porque meus pacientes, eu falo que é minha paixão, quando a criança leva até o objeto, o que nós deveremos fazer? Que a gente acaba não fazendo. Tá, filho, você quer água? Vou usar meu copo aqui. Água, a criança pega e bebe. Nós já emitimos a resposta por ele sem oportunizar com que ele fale aquilo que ele deseja. Então, vamos voltar. Como eu devo fazer? A criança vai puxar a sua mão, não verbal, e ele vai te levar até o item. Quando chega até o item, você fala, filho, ou então chama ele pelo nome, se é um sobrinho ou um neto, e fala, o que você deseja? E ele vai te apontar, sim, água. Fala com a mamãe ou fala com a vovó, água. E aquela criança talvez pode emitir um som de A ou silábico, aga, ou ela fala gá. Ela vai idealizar dentro do seu cognitivo, que é o raciocínio da criança, tá? No seu cognitivo ela vai estimular. Você vai estar estimulando para que ela fale. Então, esse foi um estímulo que eu exemplifiquei aqui com relação à comunicação. Sim, sim. A interação social. Eu uso muitas festinhas de aniversário. A sala de aula, onde a gente traz essa criança para perto aos poucos. Aquilo que a gente chama no ABA de reforçador. Eu preciso reforçar aquele comportamento. Então, assim, tem o reforçador positivo e negativo. O positivo, a gente potencializa aquilo que a criança precisa fazer. Sim. E o reforçador negativo, eu vou minimizar aquele comportamento. Então, eu vou puxar aquela criança para que ela entenda como ela vai desenvolver aquela interação social. Talvez essa criança é apaixonada num carrinho. Então, como que eu vou fazer para que ela interaja num grupo brincando de carrinho? Ou fazer o brincar, né? E estar intensificando esse comportamento dentro da interação social. Eu vou deixar o carrinho para que ela tenha posse desse carrinho e puxo ela até perto, convido ela para chegar aos pouquinhos. Ou, quando ela não corresponde a essa interação, você pega um objeto que ela goste muito e começa a socializar com aquelas crianças e emite barulho de carrinho ou começa a fazer a movimentação, aonde ela vai despertar a atenção para aquele comportamento. E ela vai chegar até você. Na maioria das vezes, eu observo no consultório que a criança vem até mim. Sim. E ela mesma pega a minha mão e retira do objeto e ela começa a interagir com a dupla no momento. Eu gosto muito de fazer interação no consultório de dupla justamente para que haja essa interação social. E por último, a alteração do comportamento, aonde a gente precisa principalmente chamar atenção na crise. Porque a gente precisa, primeiramente, a criança em crise, no momento da alteração do comportamento, a gente precisa acalmar o ambiente, tirar ela daquele foco. Se é um ambiente muito barulhento, um ambiente com muitas pessoas, eu preciso retirar a criança daquele ambiente. E quando eu retiro ela e começo a acolher, para ela saiu do ambiente de foco, daquele estresse. E você começa a trabalhar isso. E dentro disso aqui, eu gostaria de abrir assim, um link dentro da interação com a questão do comportamento. Eu estive esses dias numa festa de aniversário, eu contei esse exemplo essa semana, e aonde, após o parabéns, tinha uma criança, aonde ela participou do parabéns autista e tudo certinho ali. E quando acabou, ela começou a chorar, porque ela queria soprar a vela. Ele emitiu uma sinalização. Entendi. E a mãe tentando acalmá-la, tirar do ambiente. Eu fui, porque eu não me contenho. E eu fui até essa criança, abracei e perguntei, o que você deseja? E ela disse, vela. Quando ela falou, eu falei, vamos lá, vamos soprar a vela. E mesmo com a vela apagada, ela soprou a vela e emitiu um sorriso. O que eu achei interessante nesse salão de festa é que uma das meninas que eram as monitoras, uma das monitoras, ela falou, quer que acende para ela? Ou seja, olha o entendimento da comunidade ao redor. Eu falei assim, e virei para ela e falei, você quer que eu acenda a vela? Aí ela emitiu assim um comportamento que sim, né, um movimento, e a menina acendeu.
E ela soprou a vela e ela saiu batendo palma, contente com essa resposta, no qual um conjunto de pessoas conseguiu entender e ficou tudo bem. Automaticamente ela voltou para a brincadeira que ela estava fazendo. Entendi. Ou seja, a gente precisa ter um olhar no ambiente social, onde quer que a gente esteja, para que essa criança receba esse carinho e essa solução daquilo que ela precisa naquele momento. E dependendo do ruído, essa crise aumenta, né? Porque eu estou vendo alguns estabelecimentos que estão oferecendo até fone de ouvido agora para autista, né? Sim. E aí eu acho que também a sociedade precisa se adaptar mais, né? Reconhecer um pouco mais algumas questões. Eu acredito, vale até aqui para os governantes, que eu tenho certeza que estão nos ouvindo, criar, né, projeto de lei para que como tem crescido muito, vaga de estacionamento, as pessoas entenderem o ambiente. Então, assim, que a sociedade entenda a conscientização do autismo, que autismo, vamos voltar lá no início, não é uma doença. É um comportamento, é um transtorno que a gente pode ajustar através das terapias e a criança, o adulto, ele vai ter uma vida normal. Ou seja, nós que precisamos entendê-lo com as suas limitações na maneira de ver o mundo diferente. Chegou aqui uma questão para você pudesse falar um pouco sobre TEA, F80 e déficit de atenção também. Vamos lá. O déficit de atenção, ele vem acompanhado de uma redução do seu foco naquilo que você precisa estar sendo direcionado naquele momento. Sim. Ou seja, uma criança em sala de aula, ela muitas das vezes, quando o professor está explicando, em determinados momentos, ela até observa. Saiu do grau de interesse dela ou aquilo dispersou o foco de atenção, ela começa a mexer, ela quer levantar. Ou seja, tudo isso, todos esses comportamentos, eu preciso ajustar como? Com a terapia. E se essa criança tem um mediador, se essa criança tem um atendente terapêutico, essa pessoa precisa fazer a intervenção naquele momento. Ou seja, ela puxar aquela criança para atenção, pegar um item ou um objeto que desperte a atenção e, através daquilo que está sendo direcionado, incluir dentro do grau de interesse. Então, quando a gente vai ajustando tudo isso com os reforçadores, por isso que eu falo que o ABA ele é importante em tudo, a gente puxa e a criança, ela muitas das vezes, ela volta. Eu tenho experiências de criança dentro do déficit de atenção, com ou sem autismo, que não sentava. Fazia tudo em pé. Criança perfeita, fazendo todo o desenvolvimento ali, atividade, desenhando, pintando, lanchando em pé. E eu comecei dentro do ABA com esse comportamento do trabalhar o sentar. Ou seja, são comportamentos que alteram no desenvolvimento, ou seja, quem come em pé não é saudável. Quem faz as atividades muito tempo em pé não é saudável também. Então, a gente precisa entender esses desafios e ajustar dentro do trabalho desenvolvido pela escola e dos ambientes. E quais estratégias, então, para evoluir também nas terapias? Então, as estratégias, primeiramente, é você procurar o profissional capacitado, habilitado, um profissional de referência, porque muitas das vezes você sai de um consultório, é até importante a gente falar isso, às vezes o médico te dá aquela lista da equipe multidisciplinar e você fica perdido. E você fala onde eu vou, como vou. Eu sempre oriento as escolas a estar direcionando os profissionais, a estar direcionando uma clínica capacitada, uma clínica habilitada. Então, assim, é importante com que a porta de entrada seja muito bem feita, ou seja, é o acolhimento. Como eu, enquanto profissional no meu consultório, recebo essa família? Porque eu falo que na minha primeira consulta, eu faço uma anamnese bem voltada em conjunto. Quando fala assim, a minha mãe pode ir? A minha tia pode? Pode. Claro que se for muita gente, a gente vai fracionando. Mas é importante a família estar envolvida, porque todo direcionamento que eu dou em cada sessão, é importante que a família entenda e que leve até a escola. Por isso eu disponibilizo sempre o meu contato para a equipe escolar, para a família, para os membros. Às vezes eu tenho um paciente que tem parente no exterior e que acompanha. E essa família entra em contato comigo. Isa, eu queria fazer um contato visual, eu estou aqui no exterior. Como que eu posso interagir com meu sobrinho? E a gente vai dando a estratégia. Então, ou seja, é muito importante essa linguagem bem coesa, bem assim íntegra, onde todos conseguem assim ajudá-lo nesse momento. Muito bem. São 8h21, hora do café favorito. Vamos falar agora sobre família, equipe escolar e equipe multidisciplinar. Quais são os pontos importantes para manter sempre esse acesso, né, entre eles, para funcionar realmente tudo isso, hein, Isabela? Então, foi aquilo que a gente acabou de falar um pouquinho. A família, ela deve ter, assim,
um apoio muito grande da escola, onde a escola traz uma devolutiva, como no consultório a gente tem essa fala também, a gente chama com esse nome de devolutiva, porque a gente precisa entender, não adianta o meu paciente sair do consultório e eu falar assim, tchau mãe, até a próxima. Não, eu preciso dar um feedback, eu tenho esse hábito, né? Eu tô com muitos pais ao vivo aqui, Sim. Eu esqueci de cumprimentar todos aqui, bom dia, e eles sabem que eu faço esse feedback sempre, acaba entre uma consulta e outra, eu dou um feedback como foi, o que pode ser reforçado, muitas das vezes eu sinalizo atividades para a escola, entrego até materiais, tá? Eu tenho jogos que a gente trabalha na psicopedagogia e na neuro para desenvolver essa interação social, esse desenvolvimento da criança na aprendizagem. E eu libero para essa criança levar para a escola. E eu até falo, mãe, se tiver qualquer dúvida, eu mando as fotos que a gente fez no consultório aqui para que a mediadora ou a acompanhante terapêutica entenda como desenvolver. Ou seja, e quando essa mãe traz na semana seguinte, é muito importante a gente observar o feedback que essa família nos dá. Então, a grande importância é você ter uma parceria, vamos nomear dessa forma, a parceria entre família, escola e terapia. Então, isso é muito importante a gente manter essa fala. E eu sempre digo, na dúvida, não faça, pergunte. Isabela, você me explicou, mas ficou ainda em aberto. Como que executa esse jogo mesmo? E aí a gente vai, eu faço vídeo, mando. A minha porta de entrada é sempre deixar a família esclarecida. Muito bem, estamos conversando com a Isabela aqui, falando justamente sobre o transtorno do espectro autista. Agora, a gente também tem que pensar um pouco na formação dos professores, não que ele vai substituir uma pedagoga, mas eu acho que os professores, independente do nível que ele tem de atuação, ele deveria ter na sua formação também algo que pudesse fortalecer ainda mais para ele reconhecer, para ele ter esse tipo de atendimento. E acho que as escolas também, independente do nível, se for pública, particular, né, precisam, porque algumas negam, né? Parece que não, mas negam matrícula, quando mesmo com laudo usam algum tipo de desculpa, né, de estrutura, mas existe até legislação que Sim. define que, independente da se é autista, né, o nível de específico, eles precisam ter estrutura para atender as pessoas, não é mesmo? Sim, hoje é garantido por lei que a escola ela tenha o cuidador. A criança que ela tem esse suporte, que ela necessita desse suporte, é importante a gente buscar os nossos direitos. Então, se é direito da criança, mas um cuidado. Ontem eu participei de uma live também com umas profissionais e as meninas deixaram bem claro, a gente tem focado muito nisso, porque o pai, quando recebe o diagnóstico do autismo, ele fala assim, primeira coisa, ele chega na escola, aqui, meu filho, eu quero um mediador. Não é assim. Muitas das vezes o seu filho não precisa desse suporte. E às vezes você vai evidenciar isso que vai acabar prejudicando. Tem criança que ela consegue desenvolver muito bem sem um mediador. Então, assim, vamos com cautela, vamos pedir orientação ao profissional habilitado para estar orientando dessa forma. E respondendo a sua pergunta, quando você falou da especialização, da capacitação, é importante, eu me disponho, as escolas sabem disso em Volta Redonda, eu já fui até Barra Mansa, entre outros municípios, Barra do Piraí, que me convidaram para estar levando essa informação. Primeira instância, Isabela, eu como professora, tenho magistério, o que você me sugere para que dentro desse crescimento, dessa descoberta do autismo, o que eu posso fazer? Eu indico muito o curso ABA, tá? Quem quiser saber mais detalhes pode me chamar no privado, tá? O meu contato depois vai ficar aí com vocês, ótimo, meu telefone, nosso consultório ali na Vila, então eu posso estar explicando melhor, mas o que eu indico muito é o ABA, porque ele alinha o comportamento. Sim. Então quando você tem um comportamento ajustado, você consegue muita coisa na evolução daquele paciente, então a gente pode evoluir, ou seja, sendo capacitado. Sim. Então um recado para os professores, na dúvida, busque ajuda, busque conhecimento, procure mesmo uma pessoa que possa te auxiliar e estar desenvolvendo o seu bom trabalho. Eu vou te dar um exemplo. Eu dou aula na FOA, na matrícula o aluno tem que apresentar os laudos. Sim. E aí a equipe também acompanha, né? E os professores são capacitados sempre. E às vezes um caso específico o aluno só pede assim, eu quero fazer a prova isolado em outra sala, só no dia da prova. Né? Então assim,
e para ele aquilo faz muito bem, porque ele concentra, faz aquilo da melhor forma e a gente vai acompanhando a evolução dele. E claro que cada caso é um caso, né? Por isso que eu acho que essa capacitação que você falou é muito importante. Chegou uma outra pergunta aqui sobre o tempo ideal para uma sessão de terapia, ou depende do grau do transtorno do espectro autista? Muito boa pergunta. O tempo da terapia, hoje a gente recebe através dos planos de saúde, a gente observa que a terapia ela tem que ser no mínimo 30 minutos. Tá? Eu vou responder por mim como eu desenvolvo o meu trabalho. Sim. O paciente, a primeira consulta, geralmente, ela não tem como ser em 30 minutos, por conta da anamnese, o conhecimento da família. A criança, ela conhece o ambiente, o espaço onde ela vai ser acompanhada. Então, no mínimo 30 minutos, mas pode gerar uma sessão de 1 hora. Então, assim, tem profissionais que faz a sessão 40 minutos, tem profissionais que faz 50 minutos. Então, assim, varia daquilo que o profissional está se organizando para o seu trabalho. Mas o mínimo é 30 minutos. E tem criança, às vezes tem pai que chega para mim, é até importante isso. Ô Isa, meu filho pode fazer 2 sessões? Eu falo, mãe, vamos começar primeiro com uma sessão para que ele se adapte, para que ele conheça o ambiente, para que a gente comece a desenvolver as avaliações e depois eu dou um retorno para a família se a criança consegue e para ela vai ser positivo as 2 sessões. Tá? Então, isso é muito importante ficar claro para que a família, assim, eu até brinco, acalma seu coração, vamos uma coisa de cada vez e a gente, aos pouquinhos, a gente vai ajustando dentro das limitações e do que a criança precisa. Vou passar aqui o contato da pedagoga Isabela Balodi, o telefone é 249-9850-5910, 99850-5910. Seu Instagram, fala pra gente o seu Instagram, pessoal. Isso, é psico, P mudo, tá? Psico, _ pedagoga Balodi. Com 2 L's, né? Isso. E o D mudo, né? Isso. Fala um pouquinho, tem mais algum destaque que você quer apresentar aqui pra gente? Na verdade, eu gostaria, sim, de deixar um abraço para todos os participantes, todos os ouvintes que estão aqui abraçando essa causa, os governantes, né? A cidade de Volta Redonda, que eu vejo o prefeito Neto, eu gostaria de agradecer o trabalho que ele tem feito na cidade com relação ao autismo. Sim, sim. E, assim, todos os familiares, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço e, assim, um abraço mesmo caloroso, dizendo assim: não desespere, acredite no seu filho porque ele pode e ele consegue. Eu tenho exemplos, assim, infinitos de pacientes que a mãezinha chegava no meu consultório e falava assim: Isa, meu filho não fala, será que ele vai falar? Me falaram que ele não vai falar. Ou seja, com N perguntas negativas. Até mesmo tiro a pergunta com afirmativas. E eu digo assim: mãe, primeira coisa que eu falo, acalma. Juntos nós podemos mais. Então, assim, vamos com cautela que a gente vai conseguir. E o que mais importante é quando a família consegue te ouvir e ela consegue dar um passo de cada vez. E aonde essa criança, de repente, começa a verbalizar e a mãe fala, me manda o áudio e fala: Isa, olha o que ele está fazendo. Eu tenho muitos vídeos de pacientes que eu chego, assim, me emocionar. Eu, se eu ficar falando, eu até me emociono aqui também, porque as conquistas são assim, eu falo que os meus pacientes são estrelas, que eles brilham a cada dia de uma forma diferente. Então, isso que é importante a gente evidenciar. Portanto, não deixem as terapias, não falte as terapias, procura um profissional habilitado, procura uma equipe especializada. Então, assim, isso é importante que a gente faça um bom trabalho enquanto profissional terapeuta. Obrigado, então, pela sua participação, Isabela, aqui no programa Dário de Paula. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem dá o tom. Alô, alô, galera, esse cara é fera. Dário de Paula é tudo de bom. Segura, Dário! É hora do café, é hora do café, é hora do café favorito. Muito bem, hoje é sexta-feira, dia 5 de abril, 8h30. A Isabela tem mais um convite para fazer rapidinho aqui. Pode fazer, Isabela, vamos lá. Vamos lá.
Bom dia mais uma vez, e eu gostaria aqui de deixar um convite para toda a comunidade. Nós teremos amanhã no Clube Náutico, de 9 da manhã às 3 da tarde, o projeto Fala Mulher, a presidente Fernanda Modesto, que é um amor, muito envolvida. A OAB de Volta Redonda está bem empenhado, o grupo de mulheres, nesse projeto, aonde a doutora Monique Kozlovski estará conosco às 11 horas, dando uma palestra voltado para a atenção à mulher. E é a juíza, né, da segunda vara do trabalho de Volta Redonda. Então, assim, vale a gente destacar esse convite para todas as mulheres. Gente, não falte, vai ter ali sorteio de brindes, vai ter mais de 50 empreendedoras. E eu gostaria de convidar a comunidade, a toda a população mulher, você que é mulher, que entende que essa causa é nossa, vai lá, faz um convite para sua vizinha, sua amiga, e nós estaremos juntas, ok? Um grande abraço, muito obrigada. Obrigado, Isabela, pela sua participação. Agora, 8h30.